Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 21, a gente vai ler dos versos 1 a 4. Está lá no Novo Testamento, beleza? Terceiro livro aí do Novo Testamento, Lucas 21 a 4. Você já reparou que essa galera aí que está nas Olimpíadas, né? A gente tem visto, não sei se vocês têm visto, mas eu tenho acompanhado aí, o Brasil, né, nas Olimpíadas, tem tentado acompanhar na medida do possível, do meu horário e tudo mais. E tenho visto a galera se dedicando lá para tentar disputar uma medalha. Não sei se você considera o resultado do Brasil bom, ruim, não sei, beleza? Mas teve uma galera do Brasil que ganhou medalha e conseguiu, se destacar, assim, sair muito bem. Dentre eles, né, 2 pessoas em específico ali ganharam medalha de ouro. Isso foi muito maneiro. Você sabe quanto tempo de dedicação, assim, para uma pessoa se colocar para disputar umas Olimpíadas, assim, de uma vida de dedicação? Então, por exemplo, essas atletas que estão lá, esses atletas que estão lá, muito provavelmente começaram a treinar a modalidade que eles estão disputando desde pequenininho. Então, eu já vi, por exemplo, né, da Rebeca Andrade, imagens dela criancinha mesmo, assim, pequenininha, falando sobre aquele negócio ali, já saltando, já fazendo aqueles movimentos lá e tal. E durante toda a sua trajetória, toda a sua história, sei quantos anos que a Rebeca tem, 25 talvez, estou chutando aqui, beleza? Mas, cara, olha só, 20 anos de dedicação para você chegar nas Olimpíadas e tentar disputar uma medalha. É uma entrega de uma vida, beleza? Você concorda com isso? Você vê, a galera que está, numa outra comparação, a galera que está tocando aqui à frente também, essa galera se dedicou num instrumento e se dedicou a aprender, e fazer os exercícios para que pudesse executar aqui. A banda hoje foi medalha de ouro, não é isso? Não sei o Brasil nas Olimpíadas, mas a banda com certeza foi medalha de ouro. A galera se dedica, assim, por uma causa e entrega muita coisa para que isso aconteça. A gente vai ver um texto em que, cara, esse texto é surpreendente, assim, um texto até para mim um pouco estranho, porque Jesus age de modo que eu não agiria. E sempre é assim, Jesus sempre surpreende a gente. Então, se você for um leitor da Bíblia atento, você vai perceber que você é sempre surpreendido pela graça de Deus naquilo que Jesus faz. Ele sempre age de modo diferente da gente. Jesus está no templo e algumas pessoas estão ofertando o seu dinheiro, beleza, no templo, e isso fazia parte do culto, e faz parte do culto até hoje. Não sei se você sabe, se você só frequenta o UP aqui, não tem um momento de ofertório aqui, não tem um momento em que a gente dá nosso dinheiro, entrega nosso dinheiro para a igreja administrar para a obra de Deus e para o reino de Deus e coisa do tipo, porque a gente é adolescente, eu sou também no meio de vocês, então a gente considera assim, cara, não teria sentido isso acontecer aqui no meio de vocês. No entanto, no domingo tem um horário lá, depois que passa aquele videozinho, a gente que já memorizou, né, como que o culto acontece no domingo, passa um vídeo. Aí fala de visitante, aí quando o visitante está meio distraído, assim, preenchendo aquele papel, a gente fala de entregar o dízimo, o dinheiro. Não sei se você já reparou que é assim que acontece. A gente fala assim, quem é visitante, levanta a mão. Aí o visitante levanta a mão. Aí a gente entrega um papelzinho para ele preencher. Aí nessa hora que ele está preenchendo o papelzinho, e está distraído, não está nem ouvindo, a gente fala, então, o momento do dízimos e ofertas, você está visitando a gente, não fique constrangido e tal. O que está acontecendo ali naquele momento? Isso é um momento do culto a Deus que foi estabelecido lá no Antigo Testamento. Então, galera, olha só, por mais que possa ter alguma imagem assim, maluca na nossa cabeça, o problema é nosso, não é problema de Deus. Então, por exemplo, se a gente pensar assim, cara, tem igreja que fica pedindo dinheiro para o povo o tempo todo, tem igreja que se aproveita disso, com certeza tem. No entanto, não é porque as pessoas fazem errado que a gente não vai fazer o certo. E o certo diante da palavra de Deus é ter esse momento em que você possa entregar seus dízimos. Eu entrego os meus também. Não sei se você sabe, trabalhei a vida inteira e desde que eu dava aula de violão quando eu era novinho,
Pô, a primeira coisa que eu fiz para ganhar dinheiro na vida foi dar aula de violão, que era a única coisa que eu poderia fazer para ganhar dinheiro. E aí, pô, eu aprendi a tocar um pouquinho, já dava para ensinar uma pessoa. Enquanto eu fazia aula com o meu professor e me colocava um pouquinho à frente, eu ensinava uma pessoa, e aí com o dinheiro dela eu pagava a minha aula também. E a gente ia se virando na vida, e já entregava o dízimo naquela época. Mas o assunto hoje, galera, não é dízimo. O assunto mesmo é aquilo que aquela mulher fez diante de Jesus. Então, o que está rolando? Momento de oferta, momento de dar dinheiro, e tem uma viúva pobre ali, naquele contexto. Ela dá 2 moedinhas, centavos, beleza? Hoje a gente nem tem mais moeda, nem tem mais dinheiro. Hoje é tudo meio estranho, não é isso? Eu procurei uma moeda esses dias, não achei. Eu não tenho 1 centavo no meu bolso, na verdade, hoje, nesse momento. Acredito que muitos de vocês também. Aquela mulher deu 2 moedas que ela tinha, a única coisa que ela tinha eram 2 moedas, ela entrega para Deus ali. Jesus vê aquilo, chama os seus discípulos e vai dizer o seguinte, saca só, olha o que está rolando nesse texto. Lucas 21, verso 1 diz assim, Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Entendeu o que rolou no texto? Está acontecendo um momento de ofertas. Geralmente a gente não quer saber quanto que o outro dá, tal, né? Mas Jesus é Deus. Jesus assume essa posição de dono do templo vivo de Deus, se coloca diante da caixinha lá que a galera coloca o dinheirinho e fica vendo mesmo o que cada um está depositando. Tinha uma galera rica que dava muito dinheiro, e Jesus não se impressionou com isso. Jesus se impressiona com uma mulher que dá 2 moedas pequenas. Na história sempre foi assim, até no nosso país foi assim durante um certo tempo. O tamanho da moeda significava o tamanho do valor também. É uma questão didática, você atende pessoas, por exemplo, que têm algumas especificidades. Então, uma pessoa que não enxergue, ela consegue, pelo tamanho da moeda, identificar o valor da moeda, beleza? Pelo tato também dá para identificar. Então, aqui o texto diz que o tamanho da moeda era pequeno. Isso significa que aquela moeda não valia nada, quase nada, beleza? Era um tamanho pequeno, porque o valor da moeda era pequeno também. E aí aquela mulher coloca 2 moedas, só que quando ela coloca 2 moedas, aquilo chama a atenção de Jesus. Ele chama os seus discípulos, porque ele fala isso, beleza? E ele chama a mulher de esta. Não sei se você aprendeu os pronomes na escola, beleza? Mas eu aprendi, fiz até faculdade desse negócio, né? Que eu sou formado em letras. Então, posicionalmente, o pronome este, isto, esta, significa proximidade. Então, o que está rolando naquela cena? Na posição da cena, é como se a mulher estivesse ali, na frente de Jesus. Ela acabou de colocar as 2 moedas. Jesus chama os discípulos, vem aqui ver rapidinho. Essa mulher aqui dedicou muito mais do que todos os outros, porque os outros deram do que sobrou. Ela não, ela deu tudo o que ela tinha. O que me surpreende nessa cena é o seguinte, queridos, eu, na minha visão social e bonita, beleza? Eu poderia pensar assim, pô, cara, por que Jesus deixou ela dar as 2 moedas? Jesus poderia ter interrompido a cena, não é isso? Minha senhora, pô, você só tem 2 moedinhas, fica com as 2 moedas aí para você, guarda para você, não tem problema não. Jesus, como Deus, beleza, como dono do templo, ele poderia até tirar um dinheirinho lá daquela campanha e dar para a mulher, ainda, ó, leva esse pedacinho aqui que o rico depositou aqui, leva para você, para o seu sustento. Jesus poderia fazer isso, isso poderia parecer bonito para a gente, mas Jesus aceita a oferta daquela mulher, porque ele entende a vida de modo muito mais profundo do que todos nós.
o que Jesus faz é muito mais significativo. E daí a gente vai tirar as lições desse texto. Saca? Primeiro, anota aí. Jesus observa o nosso nível de entrega de vida a Ele. Essa é a primeira lição desse texto. Jesus, Ele observa a nossa vida. Jesus, Ele olha para o nosso cotidiano, para coisas comuns. E Ele sabe quanto que cada um aqui está entregando. O fato de eu estar servindo aqui à frente de vocês não significa que eu esteja entregando mais do que vocês, mas Jesus sabe quanto cada um aqui entrega, beleza? Jesus sabe quanto você que está sentado na última fileira aí está dando a Ele, da sua vida, e quanto que eu estou dando da minha própria vida. Isso é bom, por quê? Porque Ele é o justo juiz, que vai recompensar cada um de acordo com aquilo que entregou. Lembra que na palavra de Deus vai dizer que aquilo que a gente dá, a gente vai receber 100 vezes mais do que a gente deu. É a palavra de Deus a palavra de Deus que diz isso. Lembra quando Jesus fala com um jovem rico assim, ó, vem um cara muito rico e se aproxima de Jesus e diz, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala, guarda os mandamentos. Aí ele diz, eu faço... Aí ele pergunta primeiro, quais? Jesus começa pela segunda tábua da lei. Então, Moisés, 10 mandamentos, está ligado? Nos 10 mandamentos, tem 2 tábuas. A gente entende, então, que tem 5 na primeira e 5 na segunda. Tem 2 tábuas da lei, 10. 10 dividido por 2, aí já é demais, né? 5 mandamentos em cada tábua. A segunda tábua da lei era muito mais fácil de cumprir do que a primeira. É o velho, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de mal, então sou bom pra caramba. Por quê? Porque a segunda tábua da lei dizia exatamente isso, mas a primeira dizia coisas mais profundas. Jesus cita para o jovem rico a segunda tábua da lei. E ele diz assim, pô, isso eu faço desde sempre. Só que Jesus não citou a primeira tábua, que era o quê? Amar a Deus de todo o seu coração, força, alma, entendimento sobre todas as coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É assim, cara. Deus em primeiro lugar. Jesus não falou isso para o jovem rico. E ele diz, poxa, isso eu faço desde sempre. E aí Jesus, sabendo que o problema dele era o coração, diz, então você vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. E aquele cara não consegue cumprir essa parada. Quando termina essa cena, é onde eu quero chegar. Pedro fala para Jesus assim, Senhor, e a gente que largou tudo para andar atrás de você? A gente estava lá no barco, pescando. Aliás, no dia que você chamou a gente, a rede quase estourou de tanto peixe. Foi a melhor pesca da nossa vida, foi naquele dia. A gente estava rico naquele dia. O negócio estava bombando e você chamou a gente para largar tudo, a gente largou. O que vai ser da gente agora? E aí o que Jesus responde para eles? Olha, ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, filhos, etc., por amor a mim, vai deixar de receber 100 vezes mais pai, mãe, campos, filhos, etc., e perseguição, e no porvir a vida eterna. Jesus acrescenta perseguição, que a gente vai ser perseguido pelo nome dele, mas a gente vai receber 100 vezes mais. Cara, aquilo que você tem feito, que ninguém repara, aquilo que você tem feito diante de Jesus, Jesus sabe. Todos os dias que você ora e ninguém sabe que você está orando, todos os dias que você o busca e ninguém sabe que você está buscando, todo dia que você entrega alguma coisa para Jesus, que ninguém sabe que você está entregando, o mais importante de tudo é que Ele sabe. Ele sabe qual é o tamanho da sua dedicação, do seu esforço, do seu empenho, da sua entrega. Ele sabe todas as vezes que você diz não para o pecado, mesmo diante das pressões da galera que estão à volta de vocês, a galera que está à volta de vocês. Ele sabe, e isso é o mais importante para nós. Segunda lição que esse texto traz para a gente: quando entregamos tudo a Deus, cumprimos exatamente o que requer o Evangelho. Quando a gente entrega tudo, aí a gente está fazendo aquilo que o Evangelho espera de nós. Saca só, o texto está criticando quem dá o que sobra. Jesus, Ele não é
aquele a quem a gente vai entregar o que sobra da nossa vida, porque isso não vale de nada. Jesus, Ele quer da nossa vida simplesmente isso, tudo. Sempre foi assim no Evangelho e sempre vai ser. Aquilo que o Evangelho pede de nós, aquilo que Jesus pede da nossa vida, é simplesmente tudo. Todo o nosso dinheiro, todo o nosso esforço, toda a nossa vida, do momento em que a gente acorda ao momento que vai dormir e durante o sono, cada respiração, cada milésimo de segundo, cada batimento do nosso coração, tudo isso pertence a Ele e deve ser entregue a Ele. Você consegue entender? Por que Jesus não impede aquela mulher de dar o único sustento que ela tinha? Perceba, o texto vai dizer que é uma viúva. Por que o texto está dizendo isso? Para dizer para a gente que ela não tinha outro sustento, não tinha outra forma. Esse é um tempo que não existe bolsa nada, beleza, família, araribóia, sei lá o quê, não tinha essa parada, não tinha aposentadoria, não tinha INSS, não tinha nada disso. O texto quer mostrar para a gente que aquela mulher provavelmente ia passar fome, viver com fome, não teria nada, e mesmo assim Jesus aceita aquilo que ela dá. Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus exige dela, exige de todo mundo. É simples assim, e nunca foi diferente disso. Isso sempre foi avisado na Bíblia. Tudo que a gente tem é dele. E por isso, aquela mulher foi a única que entendeu perfeitamente que tudo que ela tinha pertencia a Deus. E por isso ela entregou tudo. Quando você está aqui entregando uma parte da sua vida, quando você está aqui entregando aquilo que sobra da sua vida, entenda perfeitamente, isso não é aquilo que agrada a Jesus Cristo. O que agrada a Jesus Cristo é a sua vida toda. É isso que agrada a Jesus. Pô, eu entrego tudo para Jesus, menos meu dinheiro. Então isso não vale para Ele. Eu entrego tudo para Jesus, menos minha opção sexual. Isso aí eu não abro mão, beleza? Pô, eu entendo diferente da Bíblia, entendo do meu jeitinho e abraço. Isso não vale para Ele. Eu entrego tudo da minha vida, menos o momento em que eu estou lá com os meus amigos, que eu tenho que aceitar uma opção de palhaçada que eles fazem, ou o bullying que eles fazem no meio da galera e eu tenho que participar daquilo ali. Isso não importa para Jesus Cristo. Ele quer cada milímetro da sua vida. E Ele quer que você faça isso de todo o coração. Lembra de Deuteronômio, então, 6... 4 e 5, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus, ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. A gente tem que amar a Deus com tudo que a gente tem, com coração, com força, com alma, com entendimento, com tudo que a gente puder, a gente vai fazer. Jesus repete isso, então, Marcos 12, verso 30, Jesus diz que esse é o maior dos mandamentos. Quando a gente entrega tudo a Deus, a gente faz exatamente aquilo que Jesus requer de nós. Significa que eu tenho que parar minha vida agora. O que você está dizendo? Né? É a pergunta que você tem que me fazer. Vou parar minha vida, e aí eu vou só pensar em Jesus, sei lá, vou virar pastor, né? Você é pastor aí. Vou parar minha vida, vou virar pastor. É isso que você está falando? Não. Beleza. A não ser que Ele te chame para isso. Mas o que eu estou dizendo é que tudo na sua vida tem que ser feito como entrega a Jesus Cristo. Então você tem que entregar os seus planos, você tem que entregar o projeto de vida que você tem feito para você, a carreira que você tem projetado para a sua vida, você tem que entregar isso a Jesus Cristo. Beleza? Você tem que entregar a sua família e o modo como você trata a sua família para Jesus Cristo.
você tem que entregar o modo como você é aluno hoje para Jesus Cristo e perceber se o modo como você se comporta como aluno é aquilo que serve como oferta para Jesus realmente. O seu namoro, ninguém aqui está namorando, não é isso? Vocês não têm idade para isso. Aqui, cara, a gente já combinou essa parada uma opção de vezes. Que isso? O seu namoro, você vai entregar para Jesus Cristo. Ah, mas eu ainda não estou namorando, estou pensando. Então pensa bastante, beleza? Tem a vida toda para pensar. Mas esse pensamento você vai entregar para Jesus Cristo. A roupa que você veste, você já pensou que a roupa que você veste pode ser uma entrega para Jesus? O modo como você se maquia, você já pensou que pode servir como entrega para Jesus Cristo? O seu jeito de agir, quando termina o culto aqui, o modo como você age ali do lado de fora, como um marrentão, um bobalhão, ou como alguém que se mistura, alguém que é servo, alguém que se faz pequeno. Você já pensou se isso serve como oferta para Jesus Cristo? Se aquilo que você fala sobre a vida dos outros serve como oferta para Jesus Cristo? É assim, galera. Sempre foi. O que Jesus exige dela, exige de nós, da mesma forma. Entrega total, absoluta, é sim para sempre. O Evangelho é isso, um sim para sempre, sempre foi assim. Terceira e última lição desse texto: entregar tudo a Deus é confiar nele como aquele que provê todas as nossas necessidades. Entregar tudo a Deus é entender isso. Deus, Ele é quem provê aquilo que a gente precisa. Então saca só, não poderia ser diferente com aquela mulher deu tudo para Deus. E sabe o que aconteceu? Deus supriu a necessidade dela todos os dias. Pô, se você puder como adolescente, faz isso agora, que depois fica mais difícil. Se você puder um dia, eu já fiz isso, meus irmãos, dá tudo o que tem, beleza? Tenta um dia dar tudo o que você tem para Jesus Cristo e depender dele completamente. Você já foi para uma parada do UP sem saber como que você ia poder voltar para casa? Pô, tem que ser assim. A gente está muito seguro naquilo que a gente tem garantido na nossa vida. Ontem eu fui para uma célula, galera. Fui sem saber como é que eu ia voltar para casa. Foi simplesmente assim, fui para a célula, já fui de carona, consegui a carona em cima da hora, confiando em Deus. A pessoa me deixou na porta lá do condomínio. Andei um pedacinho, fui para a célula. Na volta, cara, Deus arrumou uma carona para eu voltar para casa. Olha que beleza. Não gastei nada, gasolina, carro, nada. Não pedi Uber, não gastei meu aplicativo, não... Já fez isso alguma vez na sua vida? Dependeu de Deus completamente? Foi isso que essa mulher fez. Ela se colocou nessa posição. Essa é a posição que a gente tem que se colocar todos os dias. Saca só, quando ela entrega tudo, ela se coloca na posição de depender somente de Deus para viver. Você já fez isso alguma vez? Já percebeu que você depende somente de Deus para que a sua vida seja sustentada? Como que a gente vive essa parada então? Como é que a gente vive isso, né? Eu lembrei também fazendo essa palavra, né? Lembrei de Mateus 6,33, Jesus no Sermão da Montanha dizendo, poxa, olhem as aves do céu, elas não plantam nada e elas têm o alimento delas, porque Deus dá isso para elas. Pô, vocês são muito mais preciosos para Deus do que as aves do céu. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas a vocês. Jesus diz isso, ó, busca em primeiro lugar. O primeiro lugar não é, ser medalha de ouro. O primeiro lugar é o reino de Deus e a justiça dele. E todo o resto vai ser acrescentado. Como que a gente vive isso? Aplicação única. Entregue toda a sua vida,
planos, tempo, juventude a Deus, você nunca vai se arrepender disso. Então, entrega toda a sua vida para Deus, toda a sua vida. O tempo em que a gente tem mais tempo na nossa vida é na idade de vocês. Vocês estão entendendo essa parada? Daqui para frente é só para trás. Já viu aquela figurinha lá, aquele meme? Daqui para frente, meu irmão, é só para trás, beleza? É menos tempo, é mais obrigação. Pô, vestibular, a escola está difícil, o vestibular vai ser pior. O vestibular está difícil, a faculdade vai ser pior. Faculdade está difícil, quando você trabalhar vai ser pior do que isso tudo. Tudo junto. Esse é o tempo melhor tempo para viver. Tempo de encher os corações e declarar o meu Pô, essa a gente canta aí já há 10 anos a gente canta essa parada. Beleza? Passa rápido, galera, passa rápido. Então, enquanto você é adolescente, dedique a sua vida a Jesus, entregue tudo a Ele, entregue o modo como você tem planejado a sua vida. Qual o plano que você faz para a sua vida? De se formar, de ter uma família ou não, de viajar o mundo, fazer intercâmbio, sei lá. Você tem planejado alguma coisa? Já colocou isso aos pés de Jesus? Já disse para Jesus que Ele é mais precioso do que isso tudo? E que você trocaria tudo pela presença dEle? E que você prefere a vontade dEle do que a sua própria vontade? Sua juventude, esse tempo que você tem agora, vai passar rápido. Que você, enquanto jovem, se lembre do Senhor, seu Deus, nos dias em que você é jovem, antes que venham os dias ruins. Eclesiastes vai dizer isso, 12:1, antes que venham os dias ruins, você tem que se lembrar de Deus na sua juventude. Cada momento em que você acordar, cada dia que você acordar, cara, coloca esse dia diante de Deus. Entrega o seu dia quando você acordar para Deus. Senhor, eu entrego o meu dia para você, não sei o que vai ser, mas eu quero glorificar o teu nome, quero te buscar mais, aprender mais da tua palavra, de quem você é, quero viver essa felicidade que é estar pertinho de você, que é te conhecer. Você nasceu para isso, meu irmão, você não nasceu para ganhar dinheiro, você não nasceu para se formar na faculdade, você não nasceu para ser bom em qualquer coisa, você nasceu para conhecer Jesus Cristo, foi para isso que você nasceu, para amá-lo, para dedicar a sua vida a isso. E quanto da sua vida tem demonstrado que você tem entregado tudo ao altar dele? Se você pudesse contabilizar a sua vida hoje, quanto da sua vida você entrega no altar de Jesus? As 2 moedas que você tem? Ou só o que sobra do seu tempo, só o que sobra da sua vida? Poxa, que o Senhor mude a nossa história, transforme a nossa vida, como foi daquela mulher que entregou tudo para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra santa. Ajuda a gente a mudar, Senhor. Poxa, muda nosso caráter, nosso coração, dá sinceridade para a gente e entrega absoluta, Senhor. Ajuda a gente a ter o teu coração como algo que vem em primeiro lugar na nossa vida, que o teu reino, a tua justiça. Senhor, ajuda a gente a se dedicar a te conhecer através da tua palavra, das orações, da vida em comunidade aqui na igreja, Senhor. Poxa, ajuda a gente a ter o coração sincero, que a gente seja surpreendido pelo teu caráter na nossa vida cada dia, Senhor. Poxa, não deixa essa geração passar sem entregar tudo aos teus pés, Senhor. Peço que seja assim no nome do teu Filho. Amém.